Então, esse código, essa aula aqui, quem Sim, já fez PS, a gente já tem uma primeira visão do que é o Clean Code, né? Inclusive, deixa eu só aumentar a tela cheia. Inclusive, usando. Então, vocês estão conseguindo ver a tela cheia? sim. Ah, inclusive, quando em EPS a gente trabalha, começa a trabalhar com essa questão muito mais com olhar de orientar a MDS em algumas boas práticas, né? Mas vocês, como EPS, vocês não chegaram a pôr a mão na massa em relação a Clean Code. E olhando para a MDS, vocês olharam um Clean Code de forma ainda muito imatura, que a gente trabalhava muito as propriedades do Clean Code mais básico, né? Então a ideia agora é vocês entenderem, reolharem, né, para o Clean Code, mas com um olhar mais maduro de refatoração, beleza? Então daqui a pouco a gente volta nesse aspecto, mas para entender por que a gente repete o conteúdo em 3 momentos no curso, né? Em MDS, que é um olhar, olha, eu preciso fazer bem meu código, porque vai ter um colega meu que vai evoluir esse código. Em EPS, que é, eu quero tomar decisão orientada a métricas, então eu vou olhar métricas de Clean Code quando eu for revisar o código. E agora é aquele olhar um pouco mais maduro, assim, eu vou estar olhando para um clean code muito mais numa reestruturação quase arquitetural e tomando decisões um pouco mais avançadas em relação ao que pode ou não ser melhorado no meu código. Mas o fundamento que permeia nesses 3 momentos do curso é o mesmo, né, no caso. Então, aqui, realidade, desenvolvimento, cronograma apertado, necessidade urgente, vou fazer funcionar e depois eu melhoro. Então, essa é a realidade da engenharia de software. E aqui, quando a gente fala, principalmente, vamos dizer, em práticas mais antigas, se você olhar hoje, vocês devem ter essa experiência mais que a gente, inclusive, nos estágios. Quando vocês fazem estágios, vocês devem perceber muito código mal feito. Código mal feito porque tem um cronograma apertado, você precisa entregar e você precisa só implementar a funcionalidade porque dentro do mercado inicial de software não era valorizado, por exemplo, esse aspecto técnico de qualidade de software, né, que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, por exemplo, o teste é muito comum você ver hoje software ainda sem teste unitário, apesar de que a gente vai entender, a gente sabe a importância de ter um teste unitário. E quando a gente fala de esse slide aqui, Renato, eu invento sempre toda vez. Então, o que esse slide aqui quer dizer? Toda vez eu, Essa é a métrica geral de como que você mede o código, a qualidade de código, né? Essa é a métrica genérica, assim, que todo mundo sabe e conhece. Não sei se todo mundo entendeu o que está escrito aí. Não, what the fuck, mas Isso. code Então, review. então, basicamente, a ideia é a seguinte: quando você pega um código, né, e vai olhar pela primeira vez, então você coloca lá o engenheiro de software dentro da sala, fecha a porta, e o número de vezes que ele gritar, aí você vê a qualidade do código, entendeu? Ai, muito bom, agora eu entendi esse Nesse exemplo. sentido, né? Perfeito. Gritar É, de falar isso daí. de Então, a ideia espanto. é uma brincadeira, né, da área, mas é justamente a qualidade do código, né? Porque justamente é o que acontece, né? Todos esses WTF aí da vida. É, foi mais ou menos um pouco depois do ágil, então a gente sabe que o ágil começou na década de 2000, né? Começou o Manifesto Ágil, as práticas ágeis, e veio o pessoal do XP com um olhar mais técnico e trazer qualidade de software técnica. Então, assim, o Ken Beck, que é o cara que propôs o XP, ele também é um dos caras que vai estar trabalhando dentro dessa qualidade de código. E o objetivo de qualidade de código, ele é pensando sempre na manutenção e evolução do software. É a capacidade de você olhar um software, entender o que tá acontecendo na funcionalidade e a flexibilidade de você conseguir evoluir aquele software com certa facilidade, né? O que a experiência que vocês estão tendo agora, de pegar um código que não é de vocês e serem capazes de evoluir sem necessariamente conversar ou ter acesso à pessoa que desenvolveu aquele código, né? Então, o problema de códigos ruins, eles são inflexíveis, eles são frágeis, separáveis, incompreensível, ele custa caro e é difícil de manter, e baixa a produtividade da equipe.
É igual eu comento sempre nesse aqui, o código ruim, que é uma prática aqui de Brasília em algum momento, que se você fizer seu código muito ruim, você cria uma dependência de fornecedor. Isso é uma prática que talvez ainda seja usada aqui em Brasília, no mundo, não sei, que se alguém te contrata para desenvolver um software, você desenvolve um software muito ruim e você entrega para o teu cliente, aí o cliente coloca em produção, já tem usuário utilizando e ele quer evoluir aquela funcionalidade. E você contratou uma outra empresa, uma outra equipe para evoluir teu software. Se o código é ruim, tem todas essas características, o outro time vai demorar muito para entender o software, para colocar novas funcionalidades, para achar bug, porque o código ele está praticamente incompreensível. Então acaba que normalmente o que acontece é que você fala, epa, agora eu vou ter que recontratar aquela primeira empresa que fez o software ruim para evoluir mais barato, bem entre aspas, o meu software. Então você cria uma relação de dependência com o fornecedor. Então, isso é uma das estratégias, inclusive, de se fazer código ruim, beleza? Mas, em contraponto, meio que o código ruim, ele é ruim para a própria empresa, porque também vai depender das pessoas que fizeram esse código. Mas só para entender que, às vezes, o código ruim é uma estratégia mesmo, não é simplesmente a urgência dos desenvolvedores de entregar a funcionalidade. Então, o Clean Code, que é o código limpo, né, em português, a definição dele depende de quem você olha. Mas hoje o Clean Code que a gente vai estar falando aqui hoje é muito do pessoal de orientação a objetos. Então aqui tem não sei o nome dele, Bjarne Strautrup, inventor de C++, que ele vai falar que o Clean Code ele é elegante, eficiente, ele é direto e tem poucas dependências para fácil manutenção. E ele vai sempre dar com um erro de forma completa e performance perto do ótimo. Então, quando você fala para um cara de C++, ele vai olhar para vários aspectos de orientação a objeto, beleza? Então, aqui a gente está falando do contexto de orientação a objeto, mas ele vai falar assim que um código limpo tem um desempenho próximo do ótimo. E aí ele puxa um pouco para a linguagem, para o universo dele. Mas... E aqui, se você olhar autor de orientação a objeto, design e aplicação, ele vai falar que é bem escrito, parece uma prosa, é simples e direto. Então, aqui ele está muito mais preocupada na leitura do código, de você ser capaz de identificar o que o código faz. Assim, por que ele está falando isso? Porque no início, vamos dizer, na década de 90 da década de 2000, você colocava o nome de variáveis qualquer coisa e você fazia comentários para explicar o código. Então era a cultura do desenvolvedor, vamos dizer, da geração antes da de vocês, era comentar o código todo. Então o código limpo ele vem muito como contraponto, por isso que tem essas questões de leitura, de ser fácil leitura, porque uma das propostas do código limpo é justamente você eliminar o máximo de comentários no código possível, o máximo de documentação. Então, de novo, ele traz aquela pegada do ágil de você minimizar a documentação. E comentário de código, a documentação, mas ele é negligenciado. Você muda, por exemplo, a funcionalidade de um método e você pode simplesmente ignorar o comentário, deixar o comentário legado errado. Então, esse é um problema que estava se observando nessa década de 90, no ano 2000, que era a prática do que era um código bom na época, né? E agora o código limpo ele vem com essa contraproposta de ser um código de fácil leitura, mas o código por si só. Eu vou fazer um código bem feito, vou colocar as variáveis significativas, por exemplo, eu vou trabalhar com características de orientação a objeto ao extremo, né? Eu vou pegar, por exemplo, acoplamento e coesão e garantir que a maior parte do meu código vai ter alta coesão e baixo acoplamento, porque isso faz com que seu software seja mais fácil de ser compreendido e mais fácil de ser mantido. Então, ele vai tentar trazer esses aspectos da orientação a objeto para o desenvolvimento do código. Então, aqui, esse David Thomas vai falar que o código é fácil de ser lido, e aqui ele está falando de teste. Então, ele vai falar, se um código está limpo, é porque eu tenho um teste, então, o que o teste vai fazer, o de unidade de aceitação, é cristalizar alguns métodos, né, o comportamento dos métodos. Então, se você está cristalizando, você consegue fazer refatorações, você consegue fazer evoluções de formas mais seguras. Então, aqui ele se torna limpo no sentido de manutenção também. E aqui ele vai trazer também meaningful names, que é um dos aspectos de diminuir documentação, de estar de forma muito explícita os valores, as variáveis mais fácil de ser compreendida.
se vocês, eu acho, eu posso estar mentindo, Renata, e se você me confirma que, por exemplo, essa característica o pessoal do kernel utiliza, essas propriedades de clean code, que eu acho que até hoje eles não têm essa cultura. Em umas partes eu acho que não, pelo que eu já vi. É que vem muito, às vezes, da engenharia, né? Na engenharia, até hoje, você vê o pessoal escrevendo código quase que criptografado, né? Vamos dizer assim, porque só quem entende é quem desenvolveu o código e o nome das variáveis é completamente obscuro, né? Porque é da cabeça da pessoa. Então, ela para ela x1 significa uma coisa, x2 significa outra. Então, não precisa escrever o nome daquela variável por extenso e escrever o nome da variável muitas vezes cansa, né? Porque em vez de digitar uma letra, você digita uma palavra inteira. Então, existe esse tipo de ideia, né? Que vem lá da década de 60, quando de fato você não tinha muito espaço para escrever código, então o código era muito mais reduzido, mas hoje nós não precisamos, né? As ferramentas de autocomplete estão aí, todas essas coisas, então o mundo mudou nesse sentido, né? Mas a cultura às vezes não evoluiu. Mas eu ia falar que nem é tão antigo, né? Porque, por exemplo, na nossa época de graduação já não tinha autocomplete. Então a gente fazia código, era tudo no Ctrl+C, Ctrl+V, e escrevendo errado as variáveis, às vezes. Quando ela é muito a variável é muito longa, o nome, a probabilidade de você escrever ela errada ao longo do teu código é muito alta. Então, assim, tem esse legado, porque uma vez eu olhei um código, um pedaço do kernel, e tava lá um monte de, justamente esse x1, x2, qualquer coisa. Mas aí a galera da orientação a objeto tem puxado muito essa questão de código limpo com as propriedades boas da orientação a objetos, né? O mínimo de dependência e o máximo literária, dependendo da linguagem. Aqui o Michael Feathers, que é trabalhando efetivamente com código legado. Então, código legado é código que tem, por alguma forma, não tem que não tem sido atualizado, né? Então, ele tem versões antigas de dependências, de bibliotecas, enfim. Mas tudo é código legado. Você implementou hoje, amanhã já é código legado. Mas ele vai falar... Então, aqui é mais filosófico. Código limpo parece um código que foi feito por alguém que se importa. E é isso. Então é mais que o Ron Jeffries, esse cara é muito maravilhoso, eu sempre falo dele. O blog dele é muito bom e ele tá criticando o ágil pra caramba ultimamente, então vale a pena olhar o blog dele. Ele vai falar que funcionam todos os testes, não contém duplicação e expressa ideias de design e minimiza o nome de entidades. Então essas características aqui que parecem abstratas, né, que estão todas aí aqui em negrito, de alguma forma a comunidade da computação, a comunidade de engenharia de software tem tentado padronizar de como identificar esses problemas dentro do software, que aí vem o nome de bad smells, mau cheiros, né, que o mau cheiro é tentar identificar essas características ruins dentro do código, e aqui dentro do paradigma orientação a objeto, e não quer dizer que o mau cheiro é um problema dentro do código, mas ele parte desse princípio de que você quer um código perfeitamente limpo. Então aqui o Cunningham vai falar cada rotina você lê, turns out, é o que você espera da rotina, então você consegue ler, identificar o que saber o que está acontecendo. Parece que a linguagem foi made por problema. Aí uma característica que é código limpo. Então, se você pegar todas as palavras aqui, ele vai falar beautiful, mas é bonito no sentido de que é estruturado, ele é fácil de ler e você consegue identificar a lógica facilmente só lendo o código, né? Então, assim, aqui tem outras características aqui. Renato, se você quiser falar qualquer coisa, vai falando. Sim, bom, de fato tem aquela característica de você olhar, né, para o código e ler e você não ter muita dúvida do que está acontecendo ali. Então é aquela ideia de que se você bate o olho numa função que ela é totalmente criptografada, você tem que sentar.
aí fazer no papel, a rotina, né? A máquina de estado, você tem que escrever para tentar entender o que está escrito ali, né? Ou seja, você tem que fazer muito esforço para compreender algumas linhas de código. Isso já demonstra, né, um código que está ruim, ele está difícil de ser compreendido. Uhum. E é claro que isso aqui, pessoal, a gente parte da premissa que quem está lendo o código entende de código, não é uma pessoa, né, novata na linguagem, não é isso. É assim, eu entendo da linguagem, por exemplo, eu entendo de C++. Então, eu tenho que bater o olho num código, né, e olhar uma classe e saber, isso aqui é o nome da classe, isso aqui são as variáveis, isso aqui é isso, é aquilo, esse aqui é o construtor. Tem que ser fácil para quem entende, né, da área, entender o que está acontecendo ali. Se o código está muito obscuro, né, muito misturado, e você está tendo que fazer muito esforço para compreender minimamente a estrutura e a arquitetura do programa, tá, ele está ruim. Então, quando a gente fala de bonito, de fácil leitura, é isso, né? Eu leio o nome, por exemplo, de um método, eu sei para que ele serve, né? Ele não é um obscuro, né? É clássicos método get set, por exemplo, de uma classe, né? Então, eu sei que o get eu vou pegar aquele valor, né? Ele vai me devolver aquele valor. E o set eu vou estar configurando, ou seja, eu vou estar passando um parâmetro para escrever, né? Para fazer um write ali. Então, são coisas desse tipo, né? Boas práticas desse tipo que a gente fala, né? Que são exemplos aí de código fácil de você pegar, olhou, eu já sei para que serve. Como que eu vou fazer? Às vezes detalhes de implementação ficam mais baixo nível, você tem que ver. Uhum. Mas uma visão geral, pelo menos compreender o que está acontecendo, tem que ficar claro. O fluxo, a estrutura do projeto tem que ser fácil de ser compreendido, né? Isso. Mas, assim, só um parêntese bem fora da caixinha, né? A gente estava fazendo uma live com a CEO de uma empresa de segurança. E ela falou algo que para mim foi muito interessante, que ela falou assim, quando você trabalha com segurança, se você quiser um código seguro, né, vamos dizer, segurança do nível de código, um das seguranças que você pode ter no nível de código é, primeiro, não ter código limpo, e segundo, que ela falou assim, que as pessoas negligenciam é fazer tudo na sua língua materna. No caso português, assim, se você fizer um código não limpo, que vai ser bagunçado, e se você fizer todas as variáveis, mas tudo em português, ou esquisito, assim, sem ser tão limpo, sem ser tão organizado, você dificulta muito esse código de ser compreendido por qualquer outra pessoa. Então, é uma forma de você ter um código seguro no sentido de invasão, não seguro do sentido do código estar seguro, né? Sim. Só que aí a gente pode questionar, né? Porque essa prática ela é questionada no mundo da segurança, que é aquela ideia de segurança por obscuridade, que é mais ou menos assim. Como ninguém sabe como funciona, né? Eu estou prevenido, assim, né? Por outro lado, um código de segurança limpo, ele permite que mais pessoas façam a inspeção, né? Auditar aquele código, para de fato entender onde tem um problema, né? Então, assim, tem um trade-off, né? De que, olha, coloquei aqui obscuro, ninguém vai saber como acontece, como resolve. Mas nem sempre as técnicas de invasão estão baseadas em você entender o funcionamento do código-fonte, né? Você tem técnicas para invadir que não se baseiam nisso. Então, assim, depende, né, do contexto. É bem complicado isso. Mas é interessante essa colocação. Inclusive, ela deu a sugestão, assim, falou assim, não existe nenhuma linguagem em português, né? Que se tivesse, nós seríamos poucas pessoas que programariam nessa linguagem, que era uma forma também de segurança. Mas, enfim, era o paralelo. Então, tem esses dois livros que são referências, né? O Clean Code, que é o Robert Martin implementa, e o Ken Beck, que é o que propõe aqui o XP. Tem um livro muito bom também, que é Reading Code. Não, é Code Reading, leitura de código. Esse livro, o Edson que me deu, que também é de Clean Code, só que ele ensina você a ler código. Só que a partir do momento que ele vai te ensinando a ler código, ele vai passando por todos esses aspectos do Clean Code. E, assim, a experiência que o pessoal tem falado, eu conheço várias pessoas que fizeram de cabo a rabo, pelo menos o Clean Code, assim, que muda a forma como trabalha, porque aqui a gente está mostrando os aspectos gerais do Clean Code, então tem muitas nuances e muitas técnicas que a gente não vai passar aqui, então eu acho que para aperfeiçoar
habilidade de desenvolvimento, de refatoração, vale a pena ler esse livro, pelo menos o Clean Code de cabo a rabo. Ele é um clássico, mas ele tá bem ainda, atual. E, de novo, ele funciona para orientação a objeto, né? E ele é relativamente fácil de ler. E eu acho que ele extrapola a orientação a objeto, porque tem muitas coisas, né, que são bem... Assim, ele tem várias coisas que são específicas de orientação a objeto, né? Mas ele também dá uma noção. Eu tenho passado muito para os alunos da mecatrônica que eu estou orientando. Não aqui no projeto, mas em outras áreas, né? O pessoal que costuma, lá da engenharia, fazer código tosco, né? Vamos dizer assim, no sentido de é aquele código a main, né? O main.c tem 2.000 linhas. Então, assim, você vê o resultado do projeto e faz muita coisa, né? De fato, é um super algoritmo que resolve um monte de problemas, até de machine learning e tudo mais. Mas se você senta com a pessoa e ela vai explicar, às vezes ela se perde no código dela, né? Isso é muito comum. Ah, não, mas eu estava usando essa variável aqui, aí depois rola, né, as páginas lá para cima, 15 páginas acima está aqui, aí 15 páginas para baixo está a função que chama. E fica essa brincadeira de ficar passeando no código e essa dificuldade de manusear o próprio código, né? Então, eu tô sempre passando esse livro para esse pessoal ler, para a gente melhorar lá a qualidade dos trabalhos. E melhora, assim, bastante a qualidade do desenvolvimento. Eu acho que é uma leitura obrigatória, que a gente tinha na disciplina TecProg, a gente varria essa disciplina, mas agora, ó, esse livro, mas eu acho que agora não tem mais TecProg, mas aí vale a pena vocês lerem de cabo a rabo. Então, a primeira questão de Clean Code é nome significativo. Então, isso é uma característica, é uma boa prática de desenvolvimento, mas é nome significativo para todos os níveis. Nome significativo para classe, nome significativo para o método, nome significativo para variável. Então, revela a intenção, tem que ser pronunciável, fácil de pesquisar, a gente tem um padrão de maiúsculo, minúsculo, não ter nome ambíguo, fácil de ser pesquisável, e há duas regras, classe eu vou definir como um substantivo e métodos como verbos. E aqui é importante, independente do projeto, principalmente quando você começa um projeto, manter uma padronização. Por exemplo, o pessoal que está trabalhando, sei lá, na Rocket, eles têm um padrão de trabalhar tudo em inglês, então você vai manter esse padrão que é utilizado. Aí tem outros projetos brasileiros, talvez, que vai tentar puxar para português. E isso é um padrão da comunidade, é um padrão do projeto, mas o objetivo é manter eles o mais significativo possível, porque o nome significativo, ele ajuda bastante, aqui no caso, a você entender o código sem executar o algoritmo na cabeça, né? Então, aqui no caso, eu tenho dois métodos que fazem a mesma coisa, enquanto o primeiro eu tenho que desenhar o método, né, executar cada linha para você entender o que estava acontecendo. Então, você olha aqui que é recursivo e você começa, você já imagina o que está acontecendo, mas aqui você vê, imprime, caminha, mas você vai precisar executar linha a linha para você entender realmente o que está acontecendo. E aqui, pelo nome, imprime vértices do passeio com a origem em, e aqui está a origem. Vértice e origem. Então, o nome das variáveis estão todas bem definindo, o nome das macros, né? Então, aqui, no caso, tem esse 0 e aqui tem esse 1, que pode significar qualquer coisa, você pode confundir com esse 0 daqui, que, enfim, então, tem várias ambiguidades de você definir variáveis aqui no código direto, que você pode definir pelas macros, né? Então, as macros, elas dão um significado para esses valores. E aqui, Basicamente é o que a gente chama de número mágico, né, no código. Então, evitem sempre os números mágicos, porque na hora que você escreveu o código, aquilo fazia sentido. Por exemplo, o loop ia de 0 a 13, sei lá, né? E 13 faz sentido quando você está trabalhando com aquele problema e tudo mais. E alguém que chega, né, para olhar o seu código, por algum motivo, a sua limitação naquele caso, sei lá, por conta de memória, você só conseguia caber 13 vetores na memória. Agora você está trabalhando num outro problema que você pode colocar 100, 1000, se quiser, né? Mas fica aquele 13 ali que ninguém sabe de onde veio, 14, 15, sei lá, o número que for. E é o número mágico, né? Tá? Então, se você substituir o número, né, pelo valor máximo, o tamanho máximo da memória, né, que cabe vetores, alguma coisa assim comentado, fica muito mais legível. Sim.
E tem, assim, os -1 que o pessoal retorna também, que sempre dá sempre não, mas pode dar problema. Então, essas macros faz sentido dentro de contextos. Então, é interessante setar o contexto através dessa definição, já visitado, não visitado, porque dentro desse contexto, 0 e 1 significa isso. Em outro contexto, 0 e 1 vai significar outra coisa. E o que define o contexto que significa é justamente essas macros aqui. Aí o clean code, aqui vem mais de O, né? Os métodos, funções, tá? Os métodos, eles têm que ser o menor possível, ele tem uma só responsabilidade. Isso aqui é a definição do que seria um código simples ou código limpo de relacionar ao método, né? Então, o mínimo de cadeamento, condições, né? Então, if é o seu encadeamento, while é encadeamento, for é o encadeamento. Então, todos os encadeamentos são que você pode ter possíveis saídas, né? Diferentes possíveis saídas. Então, esse encadeamento que a gente já sabe que lá na frente ele dificulta muito fazer teste unitário. Porque para cada possível saída do encadeamento, você precisa, por exemplo, fazer um teste unitário para todas as possíveis saídas. Então, quanto mais encadeado está teu método, mais testes unitários você precisa fazer para cobrir todas as possíveis saídas daquele método. Então, ele gera uma complexidade, que a gente vai falar que é complexidade ciclomática, ele traz uma complexidade tanto de compreensão do código, quanto de teste do método. Então, assim, um código limpo é o que tem menos possível, que ele tem poucos encadeamentos, ou o mínimo possível. Uma característica também mínima de parâmetros, né? Você passar o mínimo parâmetro possível. Por exemplo, uma boa prática, ao invés de você passar parâmetros, talvez é passar um objeto como parâmetro, ou assim, vou ter algumas estratégias de você minimizar essa quantidade de parâmetros que vai sendo passado, porque também isso gera dificuldade de ler, de onde que vem esse parâmetro, como que ele é tratado, enfim. Evitar flags como parâmetro, e don't repeat yourself. Então, assim, se você tem o mesmo método que você replica em contextos diferentes, imagina que você tem um método que você repetiu ele em 5 vezes. Se você em algum momento descobre que ele tinha um bug, você vai ter que refatorar 5 vezes esse método. Então, assim, é aquela questão de você tentar não se repetir para justamente você concentrar as responsabilidades, né? E facilita a fazer teste, facilita você entender e facilita identificar bugs e resolver bugs caso ocorra, né? E a composição dos métodos, mesmo nível de abstração. Tem um exemplo no próximo slide disso aí, se eu não me engano. Então, aqui tem um exemplo de partilha de vértice. O que é interessante aqui é esse while gigantesco aqui, que vai mostrar muito, assim, um método fazendo muitas coisas e também o auto-encadeamento. Então, aqui eu tenho um encadeamento no while, eu tenho um segundo encadeamento no for, eu tenho um terceiro encadeamento no if, aí eu tenho um quarto encadeamento no else, e dentro do else tem um quinto encadeamento em outro if. E para cada um desses, eu posso ter uma saída possível no meu método. E aqui ele está refatorando, então, assim, de novo, só reforçando, assim, o que significa refatorar um código? Eu quero manter a funcionalidade, mas alterando a implementação. Então, aqui nesse caso, eu estou separando, é isso? Eu estou separando essa implementação curso a partir do vértice. Eu estou criando aqui Ai, cacemba. Deixa eu só voltar aqui. Eu estou criando aqui 3 métodos que eles fazem uma só responsabilidade. Eles são simples e têm pouca complexidade sincromática ou pouco encadeamento. Aqui no caso, olha. Quem está falando? Pode falar. Eu queria falar um pouco o seguinte: quando você pega um encadeamento grande, desmembra em pequenos, você fez algum avanço no sentido do clean code ou não? Como que você pensa, Manuel, sobre isso? O que você acha? Por exemplo, se inicialmente você tinha um encadeamento
enorme, de vários. Eu imagino que você fez porque, na verdade, você deu uma clareada melhor. Se você dividir em métodos, você deu uma clareada, às vezes até dá para reaproveitar um pouco desses encadeamentos. Mas eu imagino que você não avançou tanto porque você não conseguiu tirar os encadeamentos mesmo, né? Você não conseguiu tirar o if e o while daquele lugar. Sim, então, só que uma das questões importantes nesse ponto aí não é necessariamente remover o if ou o while, porque em muitos aspectos, né, em muitos momentos, de fato nós temos que ter alguma decisão, né? O nosso código chega num ponto que ele tem que ter uma bifurcação, né? Que é condicional, isso é normal em código, mas o que que acontece? Quer ver? Volta no slide anterior, se puder. Ok, deixa eu Ó, só... né? Esse exemplo de refatoração que foi colocado aí, eu tenho inclusive uma versão mais nova do slide, depois eu te passo, que ele está mais fácil de ler. Mas a questão aí é a seguinte, nós temos aí um método, certo? Há uma função. Então, essa função é custos a partir do vértice. Então, você está percorrendo um grafo, né? A partir de um vértice e está fazendo uma série de coisas. Então, olha só, por que foi refatorado aqui, né? O início, ó, custos igual a novo lista de vértices. Então, essa primeira linha, ele fez uma inicialização, né? Ele inicializou uma lista. Depois, no 2, ele faz e cria uma lista de prioridades, uma fila de prioridades. Depois, no 3, ele vai, né, no 3 e 4 ali, ele inicializa aqueles custos que foram, aquela lista inicial. Uhum. Né? Então, isso aqui é um pseudocódigo, tá, pessoal? Parece Python, mas necessariamente não é seguindo estritamente. Mas o 1 ali, ó, ele criou uma lista e depois no 3 e 4 ele inicializa a lista. Ele inicializa com -1. Né? Então, é basicamente assim. Eu tenho que percorrer a lista, mas eu coloco essa flag de -1 em todos eles para dizer, olha, não visitei ainda esse vértice aqui. Ou custo, né? Não tem o custo ainda. Depois você está inicializando na linha 5 o custo do vértice inicial como 0. Aí depois na linha 6 você está mexendo com a fila, inserindo a primeira aresta da fila. Quer dizer, só esse trecho inicial já está muito bagunçado, porque a hora você está fazendo, você está mexendo nos custos, hora você está mexendo na fila, e basicamente tudo isso aqui é uma inicialização do seu código. O algoritmo ainda não começou a rodar, né? Você só está preparando a memória, vamos dizer assim, e as estruturas, né, de dados para que você comece a operar nelas, tá? Então, passando no próximo slide, o que que acontece? Foi justamente refatorado, ó, aqui na esquerda, inicialização de custos, e aqui na direita, a inicialização da fila. Então, aquelas linhas elas foram reordenadas e separadas em métodos próprios para que você tenha sentido no que está sendo feito, né? Aquele primeiro slide, voltando lá, ele está difícil de você ler, por quê? Porque você tem que ler várias vezes essas linhas de 1 a 6 para entender, não, peraí, ele estava falando de custo, depois ele passou para a fila, depois ele voltou para o custo. O que está fazendo aqui, né? Então, aquela refatoração ajuda. Já na parte do encadeamento, que aí entrando, né, na questão que o Emanuel colocou, de fato, em alguns algoritmos você não tem como evitar o encadeamento. Você vai ter que ter um if, else e assim por diante. Mas quando você separa esse encadeamento por métodos menores, então, por exemplo, se você refatorar a linha 12 até a linha 16 ali, esse if, else, num método, né, por exemplo, quando você for testar, nesse caso, você só tem duas opções de acontecimento. Então, para fazer um teste unitário desse método, né, você tem mais facilidade de testar esse método específico. O teste unitário, por exemplo, do for lá em cima, se você for fazer um teste unitário de todo esse método que está aí, né, inteiro nesse slide, vejam quantas possibilidades de caminho que você tem que fazer, né, quantos estímulos você tem que dar no teste unitário para você cobrir todos os casos, tá? Então, não necessariamente você precisa remover todas as estruturas encadeadas da estrutura final do seu código, da combinação de todas as possibilidades. Mas quando você encapsula algumas dessas estruturas de decisão em métodos menores, automaticamente você já está facilitando o teste unitário delas, entende? Ficou claro, Manuel?
Tá? Aí atende aquele objetivo nosso, que é de você ler de forma mais fluida e de você ser capaz de testar também de forma mais simplificada e evoluir de forma também mais direta. Exatamente. E, por exemplo, só para finalizar, né, esse ponto aí, desculpa aí intervir tanto, mas esse slide, olha só, se eu estou olhando, dando uma olhada primeiro no meu sistema, né, é a primeira vez que eu estou conhecendo esse sistema, aí eu estou querendo entender a arquitetura, em algum momento existe um algoritmo que ele percorre vértices, tá? Então, provavelmente você vai abrir um arquivo e vai ter esse primeiro método que está lá em cima, que é o custos a partir do vértice. E ele vai estar escrito assim, inicializa custos, inicializa fila, atualiza custos até acabar os vértices. Pronto. Se você não tiver interessado em saber exatamente como que ele opera internamente, a sua leitura do código acabou aí. Você vai voltar para o alto nível que chamou essa função. Você não vai a fundo ler esses outros três métodos, porque esse primeiro método ele está bem claro no sentido de que os nomes dos métodos que ele está chamando, eles estão bem descritivos. Olha, aqui ele inicializa os custos, aqui ele inicializa a fila, depois ele atualiza os custos até acabar os vértices. Então ele percorre aqui dentro. Legal, já entendi que esse algoritmo faz isso. Como que ele faz? Pode ser que não seja do meu interesse nesse momento. Então, eu não preciso, né, me deparar com aquele primeiro slide, que são 20 linhas de código, que às vezes eu tenho que ter um esforço mental grande para entender, aqui ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, tal, entende? Então, se você refatora o seu código nessa perspectiva, ele facilita muito a leitura, porque ele permite ao desenvolvedor olhar só até o nível de abstração que ele quer entender. Se ele não quer ir muito a fundo lá no driver, né, do assembler do código, entendeu? Ele não precisa. Ele pode parar por aí, porque talvez seja suficiente para entender o problema que ele está resolvendo em outro módulo que chama esse cara aqui. Agora, se ele tiver que mexer com esse módulo aqui, não, o vértice está sendo calculado errado. Então eu vou a fundo nessa função, vou ali e, né, cavucar até o fim. Tá certo? Então, só para dar uma noção assim de estrutura de código, né, para facilitar a leitura. Tá? Então, essa ideia, né, de composição de métodos é isso. E aqui do Clean Code, né, a gente está falando de uso de exceção, que é o nosso try-catch. A gente usa muito, às vezes, return -1, que é uma prática, por exemplo, de CB que a gente usa. E a ideia é que você usar realmente exceções dentro do teu código para facilitar o tratamento, para facilitar não, para fazer corretamente o tratamento de erros. E o comentário, o ideal é você fazer o mínimo possível. Então, porque o comentário também é um artefato, ele precisa ser mantido. Então, o comentário vai estar sempre, tem que estar sempre atualizado do que está sendo feito. Então, assim, um código muito comentado, você vai ter um custo associado a manter o comentário up-to-date, né? Então, o objetivo é útil em locais certos, os comentários geralmente não são atualizados e não transformam o código ruim em código bom. Assim, um lugar bom de fazer comentário, por exemplo, o Renato comentou aqui de Machine Learning. Você está implementando para a pessoa que vai ler, vai ser um monte de if else, vai ser um monte for, blá, 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 mas na verdade eu estou implementando um algoritmo X. Tá, isso aqui é a implementação do LSTM dentro do meu contexto. Então, e aí vale a pena você fazer um comentário, porque aquele conjunto, aquele método, aquele conjunto de código, ele tem um significado muito específico e ele tem às vezes, uma definição matemática bem específica. Então, é difícil, normalmente já é difícil você debugar, entender o código de algoritmos específicos. Então, aí realmente você beneficia muito os comentários. Caso contrário, se você está achando que se você pode evitar, substituir um comentário por alguma outra coisa da implementação, escolher alguma outra coisa. Por exemplo, mudar o nome da variável, mudar o nome do método, enfim, simplificar a implementação, dividir o método em 2. Então, você vai fazer essas outras refatorações, porque o comentário ele é o último recurso, né, do código limpo. Só fazendo um comentário sobre os comentários aí, eu acho que é perfeitamente aí o que foi colocado, né? Aquela ideia de que se você está tendo que comentar cada linha de código que você escreve, né, tá tudo errado, no sentido de que está muito difícil de entender, até você está tendo dificuldade
de compreender o seu código. Então, só mudar as variáveis por bons nomes de variável já evita ter comentário em cada linha de código. Agora, foi isso que a professora Carla comentou. Comentários sobre alto nível, né? O que esse módulo faz? E, principalmente, às vezes, você tem comentários do tipo, olha, eu implementei esse módulo, né? Naquela época foi isso aqui, estou colocando isso aqui por esse motivo. Às vezes você está colocando um código provisório, por exemplo, na sua base de código, porque você não tem uma solução melhor naquele momento. Então, você pode comentar esse tipo de coisa. Olha, isso aqui foi inserido, né? Sei lá, um tapa-buraco para funcionar, e pode colocar até um comentário ele dizendo, isso aqui tem que ser melhorado no futuro nesse sentido. Ó. Substituir esse módulo aqui de cálculo de estatística, não sei o quê, por algo mais eficiente, por exemplo. Né? Então, fica claro ali o histórico do que está acontecendo. Então, comentar o que o código faz e não a descrição de cada linha, né? Você fala assim, int igual a x, olha, isso é uma variável inteira, né? Tá? Isso é óbvio, né? Ou seja, o que é básico da linguagem, por exemplo, uma classe. Uma classe, o nome do construtor é o mesmo nome da classe, o nome do método, né? Construtor. Então, você não precisa comentar nunca que aquilo é o método construtor, porque quem tem fluidez naquela língua, né, naquela linguagem, aquilo é óbvio porque é o padrão da linguagem. Então, nunca precisa ser comentado, né? Então, se você segue os padrões da linguagem, você evita ter que comentar coisas que são, de fato, padrão, né? Um exemplo que eu coloco, mas eu sempre coloco nessa parte de comentário, é aquele código de jogo, acho que é do Doom, que ele estava fazendo aproximação de Newton de primeira ordem e ele pegava um valor hexadecimal que era a inicialização de iteração. Enfim, é um código que tem poucas linhas, era na época que estava implementado ainda muito baixo nível em C, mas o cara simplesmente comentou, o cara que implementou escreveu tipo, inicialização mágica, what the fuck. Então, assim, não ajudou nada o entendimento daquele código. E tanto é que é um dos códigos que demorou muitos anos para as pessoas entenderem o que estava acontecendo ali. Que era um código que era complicado, ele fazia uma inicialização hexadecimal, depois ele alocava, movia dois bytes para um lado para fazer uma potência, enfim, ele fazia várias operações de muito baixo nível e não comentou nenhum contexto. E aí esse código ficou legado, ninguém teve coragem de mexer por vários anos até alguém conseguir debugar e documentar ele de forma correta. E esse aí é um dos códigos que tem mais comentário na web, vale a pena depois vocês olharem. A questão da formatação, né, padronização de projeto e equipe, classes menores, mais fácil de compreender, conceitos relacionados devem estar próximos, e a indentação. Aqui, no caso, é uma característica que ele fala assim, que principalmente em código principalmente não, mas em código de comunidade, tem que parecer coeso o código, assim, não deve parecer, esse aqui parece que foi fulaninho que implementou, esse aqui foi a pessoa Y que implementou. De forma, quando você está lendo o texto, parece que foi a mesma pessoa, ou, vamos dizer, tem a mesma fingerprint, tem a mesma assinatura, né, de implementação, porque ele segue alguns padrões. Então, essa padronização, ela deve ser seguida e essa formatação deve ser coesa por todo o meu código, né? Não pode ter essa variação tão brusca de módulos que refletem equipe ou pessoas diferentes. Então, é um pouco isso que a gente tende na formatação. Hoje, as linguagens já têm os links da vida que te dão eles conseguem varrer o código, te mostrar onde que você não está atendendo, né, esses padrões da linguagem ou do framework. Mas antes você definia essa padronização por equipe, por projeto, e todo mundo é esperado que todo mundo siga esses padrões. Aí classes, posicionar atributos e classes agrupados. Aí aqui princípio de responsabilidade única, coesão e acoplamento. Então, assim, isso aqui são características de orientação a objeto que a gente trabalha, que são boas classes, né? Então, ela vai ter responsabilidade única. Você não vai misturar todas as funcionalidades dentro da mesma classe. Ela tem que ser agrupar os métodos e atributos. Então, você espera que ele vai ter uma alta coesão, né? Então, e um baixo acoplamento entre as classes. Justamente que você tenha a coesão, que o método ele vai fazer uma só funcionalidade,
E acoplamento, você tem essa questão de ficar uma classe chamar outra, e isso gera um acoplamento no sentido que se você refatorar uma classe, você tem que garantir que as dependências dela não são afetadas ou como elas vão ser afetadas, né? No caso, se você encontrar um bug em uma classe, esse acoplamento, ele dificulta esse rastreio, você tem que garantir esse rastreio de melhoria. Alguma coisa, Renato, nessa parte? Não, aí já vem a parte de coesão, né, de classes. Aqui é mais especificamente de orientação a objetos, mas a gente pode mapear para tipos gerais de funções, né? Quando a gente fala de coesão, o conceito de coesão ele é muito importante, porque é assim, dentro da sua classe ou dentro de uma função, né, pode ser uma classe, pode ser uma função, basicamente tudo que está ali dentro, ele tem que estar relacionado, né? As partes da sua função, as partes da sua classe, no caso aqui, os métodos da sua classe, eles precisam estar relacionados uns com os outros. Esse é o conceito de coesão. Se esses métodos, tá, eles fazem coisas totalmente distintas e não têm relação nenhuma uns com os outros, você tem uma classe pouco coesa, né? E essa falta de coesão pode indicar uma necessidade de refatoração no sentido de dividir aquele conjunto de métodos em mais de uma classe, né? Então, um pouco do que esse método faz aí, por exemplo, o primeiro, né? Ele verifica, aqui é uma pilha, né? Então ele verifica se a pilha está vazia ou verifica se a pilha está cheia, e quando, no terceiro e quarto método, quando ele insere, ele tem que verificar se está cheia, e quando ele remove, ele verifica se está vazia. Então, existe uma coesão no sentido de que esses métodos todos, né, um chama o outro, um utiliza o outro, e eles estão todos trabalhando em conjunto, né? Diferente disso seria um caso, por exemplo, numa classe onde você tem, sei lá, acesso à internet, manda e-mail, manda WhatsApp, manda não sei o quê, tudo quanto é tipo de imprime, né? Então, a função de imprimir. Então, você tem, vamos dizer assim, a classe atira para tudo quanto é lado, né? Implementa quase sua aplicação inteira dentro da classe, e aí você vê que não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, esse é o conceito aí de coesão. Mas eu acho que o próximo slide é que estava faltando, que não tinha. O acoplamento, exatamente. Então, esse caso aí é um caso de acoplamento bem complicado, né? Tá? E que isso é real, tá, pessoal? De uma aplicação real. Então, a ideia disso aí né, o acoplamento entre classes, se tudo está acoplado, qual que é o grande problema? O grande problema é que se você mexe em qualquer um desses itens que estão aí, qualquer uma dessas classes ou desses objetos, você vai quebrar o seu código inteiro, né? Isso aí acontece muito, talvez, assim, muito por falta de planejamento de arquitetura, né? Assim, você não planeja direito, a tendência é de ser altamente acoplado. Isso. Assim, só um exemplo assim, de altamente acoplado, jogos são às vezes muito acoplados. Às vezes você precisa de uma variável, de uma classe, e aí você vai e já acopla as duas classes. Uhum. E você vai gerando aquela cadeia de dependência, né? E é uma má prática, assim algo que eu tenho visto em jogos especialmente, é isso, assim, que às vezes você precisa de uma variável, de uma classe que elas não são muito relacionadas, e aí você vai e já gera um acoplamento daquelas duas classes para acessar uma variável que você poderia ter refatorado a primeira classe para facilitar esse acesso, né? Para deixar mais genérico o acesso ou essas classes centrais que várias classes acessam para pegar informação. E algo que tem sido trabalhado bastante, por exemplo, nas arquiteturas de jogos, tem se evoluído bastante. E principalmente, assim, hoje a arquitetura é muito orientada a componentes para tentar evitar esse acoplamento que é bem característico, assim. Exato. E, assim, na arquitetura orientada a objetos, muitas vezes o que a gente faz é definir, né, o que é privado dentro de uma classe e o que não é privado, porque se você deixa tudo público numa classe, aí é a festa do acoplamento, né? Porque a preguiça no sentido da implementação não, tá fácil acessar aquela variável, eu já posso escrever direto nela, acabou, né? Você perdeu já todo o controle, vamos dizer assim, da possibilidade, né, de colocar as barreiras necessárias
para evitar esse forte acoplamento. Então, isso é muito importante. Aqui vocês vão ter o meu cachorro latindo de fundo, mas ignore. Então, aqui tem um acoplamento, a lei de Demetrio, que é um método M, com N classes, só deveria chamar um método da própria classe, ou o que é essa lei de Demetrio? Não, a lei do Demetrio, a ideia dela, ela mostra, né, ela é uma métrica que mostra ali os acoplamentos. Então, se você tem um método M qualquer dentro de uma classe, tá? Ou seja, um método qualquer dentro de uma classe, ele só deveria chamar métodos ou da própria classe, né, dela mesma, ou seja, ele está internamente usando com aquela ideia de coesão métodos da própria classe para produzir algum resultado, ou então de um objeto criado por M, ou seja, o método, eu estou chamando, né, dentro da minha classe, eu estou chamando um método de um objeto que eu criei, ou seja, eu tenho uma condição de um objeto interno meu que eu estou gerenciando. Então, internamente, sei lá, a classe vai criar uma string. A string é um objeto, né? Então, é aquela ideia de composição, né, de orientação a objetos. Então, a composição. Então, eu sou dono desse objeto que eu próprio criei. Então, óbvio que eu posso chamar métodos desse objeto que eu criei, né? Então, internamente, eu vou criar uma string, eu posso chamar o string ponto converte no seu. Então, dentro da minha classe, esse método chama métodos do objeto que ele mesmo está gerenciando. Ou então de um objeto que foi passado por um argumento para ele. Alguém passou um objeto, uma posição XYZ lá do jogo 3D, eu tenho que acessar o X desse objeto. Então, eu tenho que acessar o método getX, qualquer coisa assim. E no último ali, de um objeto guardado em uma variável de instância da classe, próprio, né, da própria classe. A ideia é a seguinte: se a minha classe ela é coesa, ela só chama métodos internos ou então de objetos que ela mesma gerencia. Se eu estou chamando, né, muitos métodos de outras classes, né, isso está mostrando que eu estou dependendo de N classes lá fora. Então, isso está mostrando forte acoplamento entre classes. Tá? Então, essa lei é para você passar e olhar, né, o seu método, se ele está respeitando um pouco disso aqui. Claro que a gente vai ter exceções, mas isso aqui mostra, né, é uma métrica que você vê, olha, eu estou, né, usando o mundo inteiro aqui dentro dessa minha classe, estou puxando todo mundo aqui para dentro. Né? Tem que ter cuidado. E aqui é um caso clássico lá de acoplamento, né? Então, o jogo de futebol, .get times, .primeiro, .get cartões, .count. Então, você vai, né, o nível de acoplamento aqui é incrível, porque você pega e você acessa um método, que acessa um outro método, que acessa outro método para acessar aquela informação final. Né? Se você der, por exemplo, algum tipo de manutenção no get cartões, você quebra toda essa cadeia aqui de métodos, né? Então é bem complicado isso aí. E aqui, dentro dessas boas práticas, né? Então, o que a gente mostrou foi algumas boas práticas, ou o que é considerado na programação um código limpo, que significa o que seria um código limpo, né? Quais são as boas práticas de se fazer um código limpo, e o que foi feito depois desse clean code, desses livros e dessas boas práticas, foi tentar automatizar, desenvolver ferramentas que pudesse extrair essa informação de forma mais objetiva. Ao invés de você ter que olhar de forma subjetiva, baseada na tua expertise, para o código, quando você vai avaliar um PR e dar o feedback em relação a essa clean code, foram propostas algumas métricas de como extrair essa informação de forma automatizada dentro do código. Né? Então, essas métricas são propostas de como extrair um código limpo ou informações sobre o código limpo ou não, os maus cheiros do meu código, de forma automatizada, que depois, quando você pega essas métricas, você consegue implementar a execução dessas métricas, e é o que a gente tem essas ferramentas, por exemplo, de clean code, que, por exemplo, o Code Climate tem, o Mesuro também, tem outras ferramentas que varrem o código, e ele tenta identificar os locais do código onde não estão acontecendo as boas práticas de clean code, e ele mostra isso para o teu usuário.
Então, tem duas coisas aqui nessa aula, né? Que é o que é Clean Code, que é essa primeira parte que a gente falou, e agora a métrica, como você extrair essa informação do meu código de forma objetiva, né? Então, aqui tem algumas propostas de métricas, então elas são algumas que são existentes, mas se você ver ferramentas, tem várias formas de você, primeiro, estimar cada um deles, calcular cada um deles, dependendo da ferramenta que você usa, e tem as ferramentas que propõem outras métricas de Clean Code, beleza? Por exemplo, um bom exemplo é, por exemplo, o Code Climate, que ele dá aquela métrica de A até F, sei lá o quê, que ele fala a manutenabilidade do código, que aquela métrica não é direcionada a nenhum Clean Code, nenhuma prática específica do Clean Code, mas ele te mostra de modo geral qual é a qualidade do teu código estático, né? Como que está de forma geral o teu código do ponto de vista de manutenabilidade. Então, quanto mais próximo do A, mais fácil é teu código de fazer manutenção. Isso quer dizer que essas características de Clean Code são, na maioria, atendidas, né? Então, aqui algumas métricas, número de linhas, número de atributos, número de métodos, número de parâmetros. Então, esses que são bem gerais do Clean Code, e sendo, por exemplo, o número de linhas. Qual a quantidade de número de linhas ideal para o método? Aí depende. Quando a gente vai para a ferramenta, você vai ver que, por exemplo, o número de linhas ideal vai depender da linguagem. Linguagens mais verbosas, eles vão permitir um número ideal de 20 linhas, mas linguagens mais coesas vai ser 5 linhas o ideal de linhas por método, vamos dizer assim. E então esses números aqui são todos relativos e muito às vezes são estimados de forma empírica, baseada na linguagem, baseada no framework. Então, número de parâmetros, número de perpasses de parâmetros, soma de número de linhas, média de número de linhas por método e falta de coesão entre os métodos. Então, isso aqui são algumas das métricas de linhas de código. Aqui vão ter outras, né? Número de chamada externa. Quer passar por cada um desses, Renato? Só fala. Que depois eu posso passar comentando, depois a gente pode mostrar o documento lá daquele trabalho, que é bem interessante, aquelas tabelas que ele relaciona, né? Então, aqui, no geral, né, como a professora Carla colocou ali, pode voltar aí, né? Falta um mais. Então, por exemplo, número de linhas, aí você vai ver, né, se você tem um número de linhas muito grande no seu método, por que isso é ruim, né? Sei lá, se você ter 100 linhas, provavelmente você ter 100 linhas significa que o seu método está fazendo muitas coisas diferentes, né? É um indicativo, vamos dizer assim. Tipo, você está fazendo muitas coisas diferentes. O número de atributos muito grande é a mesma coisa. Você tem uma classe com 50 atributos. Será que é uma classe só? Né? Ou ela poderia ser dividida em mais de uma classe ou N classes? Então, você tem que, claro, isso aqui não é um indicador absoluto do problema, mas é um indicador de que, olha, pode ser que a sua classe esteja muito grande, porque o número de atributos é muito grande. Então, como foi falado, empiricamente já se sabe que existe uma média X de números de linhas e atributos, métodos e tal, né, que é normal. Tá? Muito mais do que isso pode indicar alguma coisa meio esquisita. Né? Acho que pode passar para o próximo. Aí, número de chamadas, desculpa. Né? Então, aquela ideia, né? Sua classe, o seu método chama 50 vezes lá uma classe externa, um outro método e assim por diante. Interno ou externo, né? Chamadas internas e externas, taxa de chamadas, número de classes que são chamadas. Então, isso aí é mais um indicador de acoplamento. Número de atributos alcançáveis. Então, né, a sua classe, qual o nível de profundidade que ela pode chegar. Se você consegue, a partir da sua classe, acessar informações de 50 classes à direita lá, né, com esse nível de profundidade, provavelmente tem alguma coisa que o seu código não está encapsulado de maneira correta, né? Porque você, às vezes, está tendo que passar por vários lugares até chegar ao dado que você precisa. Então, tem algum tipo de dificuldade aí de acesso. Número máximo de estruturas desencadeadas, como a gente falou, e isso mostra, né, aquela ideia de complexidade ciclomática. Então, o ACCM, né, é uma métrica que mostra quantas estruturas encadeadas você tem, né, e qual o nível que tem, e também a árvore de herança, né, o DIT. Então, todos são indicadores interessantes nesse sentido. Tá?
E aí algumas referências, tanto do Code Climate quanto o Analiso, que são ferramentas que fazem isso, que fazem esse tipo de inspeção, né? Então, Code Climate vocês estão acostumados a ver, né? Tem outras ferramentas relacionadas a isso. Aí aqui, assim, só para comentar, por exemplo, duplicação, que a gente estava falando, mas o Code Climate, ele pega métodos que são duplicados, mas também ele colocou uma que a gente ele não está falando, por exemplo, essa complexidade cognitiva. Uhum. Então, é a dificuldade de você entender o código. Isso. E que, na prática, todas essas métricas mais complexas, vamos dizer assim, né, elas são baseadas numa combinação de métricas mais simples. Como é que ele sabe que a dificuldade cognitiva está aí, né? Então, ele pode ser o número de linhas, o número de complexidade ciclomática dentro, ou seja, uma combinação dessas métricas, né, que nos dão essa possibilidade de entender o quanto está ali, ó, os exemplos, né? O quanto que você tem de dificuldade ou não de entender o código, tá? Quanto mais complexo, mais difícil vai ser a capacidade cognitiva, né? De compreensão de uma vez. Leia de uma vez o código, você já entendeu o que está acontecendo. Só que, assim, esse é um pouco mais difícil se a gente voltar aqui na tabela, por exemplo, se tiver um mau cheiro de número de linhas. Falou, olha, esse método aqui, o lock dele está muito alto. Aí você, como desenvolvedor, você vai tomar uma decisão se você consegue ou se é possível você quebrar aquele método em outros ou criar duas classes para, vamos dizer, melhorar esse lock. Então aqui tem vamos dizer, tem uma técnica, tem uma forma de analisar direta para a métrica. Beleza? Então, aqui, no caso de número de linhas, uma vez que é muito grande, você quebra em vários outros métodos, ou você divide a classe. Enquanto esse daqui, complexidade cognitiva, por exemplo, ele é algo que é muito mais subjetivo, então ele requer uma análise realmente de caso a caso. Então, você não tem uma técnica direta de como resolver isso, porque às vezes você pode resolver, não sei, com nome de variável diferente, às vezes dividindo o método, às vezes simplificando alguma coisa, enfim. Isso aqui é uma métrica que é muito difícil muito difícil não, mas ele é mais complicado de você ter uma técnica direta de como melhorar esse código, né? E aqui você vê, tem explicando como ele é calculado. Então, assim, cada um deles tem um código por trás para estimar essa métrica, né? E aqui, no caso, nesse exemplo, então é do Sonar, do Sonar Cube. Então, o Sonar Cube é uma ferramenta também de análise estática de código. E aqui a gente traz essas métricas da perspectiva, que por isso que fala análise estática de código, que ele vai só varrer o código. E no momento ele gera build, ele testa a execução desse código, que não é o objetivo quando a gente está falando em clean code. Não quer dizer, apesar do cara lá do C++ falou assim que é o código que é próximo do ótimo, aqui a gente não está olhando para esse viés, a gente está olhando do viés de manutenção e evolução. Então, essas métricas são simplesmente relacionadas à forma como o código ele é implementado. E aqui não vai dar, mas ele daria para ver. Aí aqui tem um outro artigo, deixa eu achar. Tá, só um comentário, a Larissa está colocando aí que vai precisar sair mais cedo, se a gente vai disponibilizar esse slide. Nós vamos colocar agora mesmo lá no Git, tá, Larissa? Mas o que nós vamos disponibilizar para vocês, além disso, são um artigo e um TCC, tá? Esse daí do João com a Luciana e o professor Paulo. Esse artigo, o artigo é mais tranquilo de vocês ler, são 12 páginas, mas o TCC nós vamos mostrar na aula, a aula vai ficar gravada, depois você pode assistir a reprise. Deixa eu achar aqui o TCC. Mas é muito interessante o TCC porque ele discorre, aí sim a gente vai entrar, né, nos dados, ele discorre cada uma dos problemas do Clean Code, cada uma associado a isso, qual a métrica, né, a gente vai passar isso agora, qual a métrica que indica aquele problema e quais são as possibilidades de solução para aquilo, tá? Então, só para essa última parte da aula que a gente vai passar agora, só adiantando aí para a Larissa que está indicando que vai ter que sair, tá? Só para ficar claro. Nós vamos disponibilizar esses 3 materiais: o slide, o artigo e a monografia. O TCC, a monografia. Pronto.
Então, aqui o artigo ele é bem interessante, porque ele também está dividido parecido com os slides, né? Ele vai explicar quem fez o Clean Code, quem falou, os livros e o objetivo. Ele vai falar aqui as principais métricas, e aí ele vai comentar as boas práticas, né, do código limpo, mas vinculado a já as métricas, né, tipo assim, método grande, onde que ele vai estar replicado o método grande. Então, ele vai replicar, ele vai ser visto no lock, ele vai ser visto no ciclo, e ele pode ser visto nesse máximo nesting aqui. Então, são 3 métricas que podem refletir o método grande, e ele vai falando o porquê de como evitar isso, de como trabalhar, que métodos muito fluxo condicional, então ele vai trabalhar assim, tipo assim, uma característica de orientação a objeto, e em quais métricas você pode encontrar um mau cheiro relacionado a essa característica. Então aqui ele vai, faz tal, e aqui ele vai e coloca um estudo de caso para mostrar como você lida com cada uma dessas métricas. É isso, Renato? Isso. E tem aí é o artigo, né? O artigo está simplificado. É interessante a gente percorrer um pouquinho a monografia, porque aí na monografia tem uns exemplos bem interessantes. Por exemplo, essa primeira parte da monografia, ela fala bastante sobre o Clean Code. Então, ela vai explicar as métricas de Clean Code, tá aí, ó, código limpo, né? Então, ele começa a discorrer sobre os itens, ó, a expressividade do código, a simplicidade, e aí é bem interessante o texto, é um texto simples de ler, relativamente simples de ler, flexibilidade, tal, e aí ele começa na segunda etapa mostrando exemplos de cada um dos problemas, né? Então, aí ele começa, por exemplo, nomes, bons nomes. Então, aquele exemplo que foi colocado no slide, ele está aqui, né? Então, esse aqui é o problema e aqui vem a solução, né, de como você resolve. Depois vem diferenças significativas, nomes temporários. Então, ele discorre sobre várias técnicas dentro desse item, né? Então, ele vai fazendo uma certa revisão do Clean Code, tá? Então, esses capítulos, né, eles mostram isso. E aí ele começa a discorrer sobre algumas técnicas de como que você resolve, né, os problemas do Clean Code. Aí, no final desse capítulo, tem uma tabela, acho que é mais ou menos no meio do TCC, acho que isso normalmente que eu aponto. Vou baixar. Já a gente chega lá. Aí ele está discorrendo sobre todos os itens que a gente falou de maneira mais resumida, né? Mas tem vários... Aí a lei de Demeter, por exemplo, ele explica, dá um exemplo. Isso é que é interessante, pessoal, que vocês podem parar e se aprofundar um pouco mais. Então, ele dá alguns exemplos interessantes de cada um desses casos, tá? Pronto, aqui, ó. Aqui tem uma tabela mostrando a descrição de cada uma das técnicas, né? Então, quando você tem problemas de código, né, de limpeza de código, por exemplo, ali, a técnica de composição de métodos. O que significa? Qual que é a descrição? Não, tem 2 páginas. Não, pode voltar. Não, tudo bem. Ok, só colocar no modo de página. Então, olha lá, ó, compor os métodos em chamadas para outros métodos, né, rigorosamente no mesmo nível de abstração abaixo. Então, essa é a ideia, né, dessa técnica. E o que ela ajuda? Ajuda a facilitar o entendimento de métodos menores, criação de métodos menores com nomes significativos. Consequências, menos operações em cada método, que aumenta o número de parâmetros da classe e aumenta o número de métodos da classe. Então, essa tabela resumo, ela é muito interessante ao final desse capítulo, porque ela descreve uma série de técnicas, o quanto que aquela técnica contribui para a melhoria do seu código e quais são as consequências assim por diante. Então, pegando aí um outro exemplo, né? Maximizar a coesão, por exemplo, aqui no terceiro, quarto item. Então, quebrar uma classe que não segue o princípio da responsabilidade única, né? Que é você ter poucas, ou seja, uma coisa só, a classe faz uma coisa só. Aí as consequências, a classe vai ter uma só responsabilidade, terá testes independentes, né? Sem interferência na implementação de responsabilidade de outra, e assim por diante. Então, essa é a indicação de leitura, pessoal, que nós vamos dar para vocês. Dá uma olhada nesse documento, porque ele é relativamente fácil de ler, a linguagem é muito fácil, muito tranquila,
essa primeira etapa aqui do TCC, da monografia, ela vem até esse ponto, descrevendo os problemas e as técnicas de